Bom, o estudo de hoje vai servir como repreensão para os maus pastores, ânimo para os bons pastores e ânimo para nós que somos ovelhas do grande pastor Jesus Cristo, do príncipe dos pastores, que não falhará, não se desanimará, como diz Isaías 42. Vamos orar, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, por enviar teu Filho Jesus Cristo para ser nosso grande pastor, o bom pastor das ovelhas, Senhor. E não somente isso, Senhor, que como pastor também foi cordeiro que foi entregue ao matadouro para dar sua vida pelas suas ovelhas. Grande amor, Senhor, que nunca lembraremos, nunca deixaremos de lembrar, Senhor. Não nos deixes esquecer, Pai. Jamais, jamais, Senhor. Jamais, Senhor, que isto esteja diante de nossos olhos, como perdidos, Senhor. Nos salvaste, Senhor, pelo sangue de teu Filho, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso grande rei Davi, como está profetizado, Senhor, nos profetas da antiguidade. O Filho de Deus, Filho de Davi, a raiz e a descendência de Davi. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa este tempo. Abençoa a Tua palavra. Age, Senhor, no coração de todo aquele que ouve. De todos nós, Senhor. Todos nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. O título deste estudo é tirado de João 10, de João 10, você vê muito, de João 10, tá melhor assim. Como eu disse, o título deste estudo estava baseado, em João 10, quando vamos ver várias vezes que o Senhor Jesus Cristo diz que Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Várias vezes. Mas vamos ler o texto. Capítulo 9, fez um milagre tremendo, glorioso, que deu vista a um cego. E os fariseus estavam contendendo contra ele. Capítulo 10, ele se apresenta como o verdadeiro pastor, o bom pastor. Os fariseus, os sacerdotes, ou geralmente todos os que estavam no governo de Israel, eram considerados pastores, sejam sacerdotes, levitas, profetas, governantes, até reis. Tem uma passagem em Jeremias 12 que até considera pastores aos reis pagãos que destruíram aos judeus, ou aos israelitas, em Jeremias 12. Mas aqui estamos falando do que Jesus faz em maneira de repreensão, por isso que falei no começo, repreensão, mas também ânimo para todos nós, porque Ele é o bom pastor. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem sua voz. Prestem atenção a isso muito. Elas conhecem sua voz. 5. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele. Aleluia! Seja assim com todo verdadeiro cristão, fugindo dos falsos profetas, porque eles não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele lhes falava. Então disse-lhes Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, o que estava falando no versículo 1 é que ele é a porta.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não se ouviram. Eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. Como ele disse em Mateus 7, que a porta é estreita. Pastagens, acabamos de cantar Salmo 23, né? Achará pastos. Em lugares delicados, pastos, diz, né? Pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Número 1, João 10, primeira vez que fala, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, diz mercenário aí? Que é um mercenário? Aquele que recebe salário, aquele que trabalha por interesses do dinheiro. Simples assim. E no pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. De novo, aquele que gosta de dinheiro, mercenário, foge porque ele é um mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. Glória a Deus. Por isso outro estudo que estava falando acerca da igreja e seus amantes, falava que aqueles que não conheciam a Cristo não tinham essa comunhão íntima com o Senhor, estavam com o espírito de fornicação. 15. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. De novo, número 2, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu marco com vermelho, vocês podem marcar depois com vermelho, para vocês verem este capítulo, quantas vezes eu dou minha vida pelas ovelhas. 16. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o meu Pai me ama. Número 3, porque eu dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Vemos aí claramente que ele a deu voluntariamente, mas outras passagens vemos que o Pai entregou, o Pai o fez padecer, mas é igual. 18. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento é recebido de meu Pai. Houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, ele tem demônio e é louco. Por que o escutais? Ou seja, as falsas ovelhas vão escutar a voz dos loucos, dos mercenários, etc. 21. Outros diziam, essas palavras não são de quem tem demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Está falando do capítulo 9, que abriu o olho do cego, né? E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe, até quando tu irás deixar em dúvida se tu és o Cristo? Dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqueles que não creem, porque não são das ovelhas de Cristo, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E deu-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. E eu, meu Pai, somos um. Estava declarando literalmente que ele era Deus. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Vamos parar aí. Então este capítulo é um capítulo muito importante para este tempo. Por quê? Porque vemos a situação pela qual
a igreja se encontra. Tem muita gente indo para igrejas. E tem, infelizmente, homens que têm o perfil do capítulo 9, versículo 40. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe: nós também somos cegos. Então Jesus estava repreendendo eles, porque os fariseus, eles aqui eram aqueles que se achavam que dirigiam a religião judia. Eles faziam todas as coisas religiosas. Bom, tinha outras seitas, obviamente, diferentes. Mas vemos aí na palavra de Deus, nos evangelhos, que o Senhor falava muito aos fariseus. Como nós podemos entender no nosso tempo? Como podemos nós tirar um conhecimento para que nós possamos perseverar até o fim, para nós não sermos enganados? Estou falando para os que estão assistindo pelo YouTube também. Como nós vamos a ouvir ou saber se ouvimos a voz do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui, ou se estão ouvindo vozes de pessoas que são, no versículo 1, capítulo 10, que entram não pela porta, que é Cristo, e são ladrões e salteadores. Então, amados, isso é muito importante, porque disto depende nosso destino eterno. Sim, nosso destino eterno. Se nós escutamos este tipo de pessoas que são assalariados, se fala assalariados, mercenários, que só querem dinheiro, que não cuidam das ovelhas, a maldição desses homens vai se nos pegar. Vai se pegar? Vai refletir em nós. Isso está por todas as escrituras. Jeroboão, o rei que separou de Salomão, do reino dividido, reino do norte, ele era um rei que fez ídolos. E por causa dos pecados de Jeroboão, todas as gerações seguintes até o cativeiro assírio das tribos do norte de Israel foram contaminados pelos pecados de Jeroboão. Literalmente, mais de 20 vezes diz que os pecados de Jeroboão fizeram pecar Israel. Então o que acontece? Muita gente vai em igrejas e ouvem a voz dos salteadores e dos ladrões. Por que digo ladrões? Literalmente, com todas as letras. Porque pedem dízimo, oferta e tudo isso. Bom, já falamos disso em outras ocasiões, não vou mais falar disso. Podem ir ao estudo que se chama A Grande Mentira, né? A Grande Mentira do Dízimo, se chama, está no canal. Que obviamente é uma mentira, é roubar o povo, literalmente é roubar de mãos cheias. Mas não somente isso, roubar o conhecimento e o entendimento das pessoas, que é o que mais problemático é. Por quê? Porque líamos Oséias 4:6 no estudo passado, que por falta de conhecimento o povo perece. E o povo se entrega aos amantes, que eram os falsos deuses, às idolatrias. Amado, Jesus é aquele bom pastor, daquele que nós cantávamos em Salmo 23. Salmo 80 também diz claramente, diz: dai ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias José, Israel, como um rebanho, tu que habitas entre os querubins, resplandece. Salmo 23, obviamente, todo mundo sabe isso, mas acabamos de cantar também. Senhor é meu pastor, em hebraico é Jeová Roi, se não me engano, ou seja, traduzindo, né, Roi. Nada me falta. Ele me faz deitar em veredas, em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, ou seja, é uma bênção para nossa alma. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. E todo o salmo, né? Então a característica do bom pastor, Jesus Cristo, é que ele é nossa justiça. Por fé somos salvos, arrependendo do pecado, e ele nos vai mostrar esses caminhos gloriosos para seguir esse bom pastor. Eu nunca fui pastor de ovelhas fisicamente, mas só quando estava nos Estados Unidos tinha um curral de... Quantas ovelhas eram?
8 ovelhas, né? De diferentes tamanhos, tinha pequenininhas, recém-nascidas. Todas precisavam cuidado todo dia. Os meninos davam alimento, todo dia elas vinham. As ovelhas são, tipo assim, animais bem... eles não sabem se defender. Chega o lobo, mata. E também tinha um cachorro, que era uma raça de cuidador de ovelhas. Era um cachorro pastor, uma coisa... Um cachorro muito bonito, e cuidava das ovelhas. Não dormia de noite. Chocante, né? Dormia de dia. Dormia literalmente. Cadê o shepherd durante o dia? Dormindo. Shepherd, shepherd em inglês é pastor. Cachorro pastor. O shepherd era muito amigo dos meninos, de nós também. Literalmente nos defendia dos outros cachorros também, que vinham contra nós, lembra? E esse cachorro, literalmente, pela noite, ficava fazendo uivo, né? Ficava, tipo assim, alertando que ele estava aí, vigiando as ovelhas. E de dia dormindo, né? Porque já todo mundo estava acordado e tal. Uma coisa muito gloriosa para ver como Deus nos mostra nas coisas naturais, coisas espirituais, não? Especialmente como Ele cuida de nós. Como Jesus cuida de nós. Ele é bom pastor. E tínhamos que alimentar, às vezes tinham as pequenininhas, rebeldes, saíam do rebanho. Até eu filmava, olha essa rebelde, está saindo do rebanho. Mas, depois o que fazemos? Eternamente tínhamos que conduzir de volta. Amados, Deus faz questão de nos cuidar, de nos encaminhar por sendas de justiça por amor de seu nome. Ele é o bom pastor, ele é o profetizado pastor de Israel. E aqui nesta passagem, amado, ele está repreendendo a homens que agora mesmo todos podemos repreender. A Bíblia fala, 1 Timóteo 5:20, de pastores que estão em pecado, repreende-os diante de todos, para que os outros também temam. Está em 1 Timóteo 5:19 e 20. Ou seja, pastores que não são irrepreensíveis têm que ser repreendidos. Por que digo isso? Porque para ser pastor, de fato quero ser claro, eu não sou pastor aqui, trabalho como missionário, que viria a ser mais que um evangelista, ensinando a palavra de Deus, mas eu não sou pastor. Tem pastores, graças a Deus, que estão vindo em 2 semanas. Por que eu digo? Porque já fui pastor. 4 anos mais ou menos. Mas fui um mau pastor. E Deus me tirou do pastorado. Porque para ser pastor tem que ser constituído por Deus. Entendeu? Tem que ser constituído por Deus. E se Deus quer pôr alguém para ser pastor, que bonito, agora vou ter meu salário. Não. Agora vai ter que se responsabilizar totalmente pelas almas que Deus dá ao seu cuidado. Um pastor bíblico. Ser um pastor bíblico é temível. Bom, e também ser um homem de Deus, alguém que prega e tudo também. Todos nós temos responsabilidades de cuidar um ao outro. Mas estou dizendo de um pastor biblicamente constituído por Deus. Não sou, mas, obviamente, não por isso vou deixar as ovelhas do Senhor sem cuidado. Assim como vocês cuidam de mim, eu cuido de vocês, entendeu? Isso é nossa labor como irmãos em Cristo, levar as cargas uns dos outros. Se alguém pode ajudar mais ou outro, temos que nós ajudar, mas o príncipe dos pastores é Jesus Cristo. Aqui está a sua palavra viva. Então, falando em João 10, o Senhor está repreendendo a uma raça de víboras. Se alguém está seguindo uma raça de víboras, tem que fugir. Mateus 23 dá algumas características daqueles fariseus aos quais o Senhor literalmente está repreendendo. Aqui em versículo 10, quando diz, o ladrão não vem senão para roubar, falar, matar e destruir, em João 10, não está falando do diabo, irmãos. Não é verdade? Muitas pessoas, não, o diabo vem, não. Os falsos pastores, os falsos profetas, eles são aqui, ele que chama ladrão e salteador, e está fazendo uma conexão literalmente com o capítulo passado. 9. Mateus 23, esses homens
têm esta característica. Algumas, versículo 2, escribas e fariseus. 4, atam fardos pesados. Falsos pastores, hoje em dia também, atam fardos pesados. Qual é? Se você não dá o dízimo, você está... Não é amado? Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Que coisa é essa? Eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno. Porque isso não existe para o Novo Testamento. Lá na lei, obviamente, Deus chamava maldito, Malaquias 3, 8 a 10. Mas agora não. Para nós, né? Estou falando para nós, porque nesse tempo aí ainda tinha templo, né? Havia templo. Tá bem? Tá bom. Outra, versículo 5. Mas todas as obras eles fazem para serem vistos. Eles querem serem vistos, promocionados. 6. Amam os lugares mais altos nas festas e principais assentos nas sinagogas. Ou seja, eles amam serem elogiados. Igual que diz em João 5 ao final. João 5 ao final diz o Senhor Jesus Cristo, versículo 41, eu não recebo honra dos homens, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim no nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podereis crer vós, se recebeis, viu, honra uns aos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? Então, eles queriam, não tinham amor, e eles queriam honra dos homens, igual que Mateus 23, versículo 6. Que mais? Versículo 7. E as saudações também queriam. E serem chamados que? Aqui Rabi, agora pastor. Cada vez que me chamam pastor, eu tenho que falar, não me chama pastor. Não me chama pastor, sou irmão Afonso. E se for pastor, glória a Deus, mas sou um irmão mesmo assim. Sou uma ovelhinha de Jesus Cristo, que preciso, meu Senhor, Jesus Cristo. Hoje em dia, ser pastor é um título, né? Sou pastor! Não, é uma vergonha ser um pastor falso no Brasil. É vergonhoso, não é, amado? É vergonhoso. Oh, pastor, não. Agora, se você é chamado a ser pastor, glória a Deus. Deus honra o ministério, amém? Glória a Deus. 12. E aquele que a si mesmo se exaltar, também? Pessoas que se exaltam a si mesmos. Esses são os que não são pastores e eles mesmos querem ser pastores. Agora, como eu repito, né? Aquele que é chamado por Deus para ser pastor, confirmado por Deus para ser pastor, está cuidando das ovelhas, biblicamente, aleluia, glória a Deus. Toda a honra e glória para Jesus Cristo e também a honra que o homem é devida, né? 13. Mas ai de vós, escreva fariseus, hipócritas, por quê? Porque fechais o reino de Deus. Uma das características desses falsos pastores hoje, e nesse tempo, escreva fariseus, que fechavam o reino de Deus. Como fecham hoje as pessoas? Você vai na igreja, tem sede de Deus, Deus está mostrando que precisa dele. Você quer uma mudança em sua vida. Você quer tá cheio de pecado, quer viver outra vida diferente. Já falaram que Deus é amor, que Deus muda. Você vai para essa igreja e em lugar de entrar, eles fecham a porta. E isso é o que mais me ferve em ira. Ira, obviamente, santa. Indignação santa. Nem deixais entrar. Outro, 14. Devorais as casas das viúvas, que tiram todo o dinheiro do povo. Eles são os mais que têm dinheiro e devoram. E longas orações. Eles têm aparência de piedade, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Claramente diz essas pessoas, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Versículo 4. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Como muitos pastores que amam os prazeres, as primeiras cadeiras nas sinagogas como os fariseus. É chocante, né? A comparação é muito chocante. É quase igual, idêntico. E diz, tendo aparência de piedade,
mas negando o poder dela. Amém? Como eu disse ao começo, isto é uma repreensão, mas não vamos ficar na repreensão, vamos meditar. 15. Fazem prosélitos, recorrem mar e terra e fazem eles 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. 16. São guias cegos. 23. Dão o dízimo, mas omitem o mais importante da lei: juízo, misericórdia e fé. 24. Guias cegos. 26. Guia cego. 27. Por fora, aparência de piedade, 2 Timóteo 3, versículo 4. Por fora, realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos. 28. Assim também, exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. 33. Serpentes, geração de víboras, etc. Amados, este é o caráter desses homens maldosos e da maioria, não digo todos, obviamente, da maioria dos pastores infiéis de hoje em dia. Segundo Lucas também, Lucas 11, e lembrem que eu não estou repreendendo porque eu quero repreender, porque Jesus nos dá as ferramentas bíblicas para adaptar a realidade de hoje com o que já aconteceu aí e que aconteceu também séculos atrás, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver. Capítulo 11, versículo 39. Limpiais o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina e maldade. Tolos, nécios. Versículo 42, mas ai de vós fariseus, porque dizimais a hortelã, a ruda e todo tipo de hortaliça, mas desprezais que o juízo, ou seja, julgar com justiça, que é uma característica de um sacerdote, de todos nós, somos sacerdotes reis, de que temos que julgar com justiça, não segundo as aparências, mas com justiça. Essa é uma característica do reino de Deus, que estes maus pastores têm rejeitado: juízo e especificamente o amor de Deus, porque a misericórdia se gloria sobre o juízo. Esta deveria ter feito sem deixar as outras por fazer. Ai de vosotros fariseus, pois amais, viu? Amam os assentos mais altos e as suas ações. Esse tipo de pessoas, de pastores, só gostam de pregar em lugares bonitos, com uns trajes, se fala terno, né? Terno, bonito, sapato brilhante, gravata. Senão não pregam. Senão não pregam. Eu já quantas vezes fui lá e fui com uma camisa, anos passados, né? Ia com uma camisa somente. Estavam cheios de exteriormente sepulcros caiados, como diz também. Querem aparecer como príncipes, quando a palavra de Deus vem claramente disso. Estão cegos. Chamou o vilho desprezível do mundo. Chamou o tolo para dar-nos a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Título de seminário. Título de instituto. Lições teológicas. Abominações diante de Deus. Desculpem a indignação. Por quê? Porque nenhuma parte fala que você tem que ter um título teológico. De fato, os apóstolos, Atos 4, quando os judeus ficaram chocados pela sabedoria dos apóstolos, chocados, quem são estes homens sem letras? Ou seja, onde aprenderam? E reconheceram que tinham estado com Jesus. Aleluia! Qual é a condição de ser um homem de Deus? Seja o que for, pastor, evangelista, profeta, 5 ministérios. Efésios 4:11. Qual? Para Deus te constituir. Estar com Jesus, o Rei da Glória. Não estar com esses professores mortos. Tinha um pregador. Cemitério. Cemitério. Leona Ravenhill. zombava desses seminários teológicos
como Elias zombava dos profetas de Baal. Lembra? 1 Reis 17, 18, 19. Zombava deles. E chamava muitas vezes esses homens. A única visão que tem é a televisão. Esses homens vão para os cemitérios. Seminários. Cemitérios cheios de mortos por fora, bem bonitinhos, vivos, bem com terno e tudo. E por dentro cheios de ossos de mortos. Esses serão os teólogos desse tempo, amados. A Bíblia diz que é glorioso. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O ministério da piedade, a doutrina da piedade que te dá uma vida piedosa diante de Deus. Esses têm o ministério da impiedade. E eles mesmos fazem 2 vezes mais filhos do inferno que aos outros. É triste, amados. Me desculpam minha profunda agonia, zelo e indignação santa. Porque esses fariseus, ladrões, salteadores, deturpam o Evangelho de Cristo, distorcem o caráter de Deus e levam almas preciosas para o inferno. Isso é assassinos de almas. 52, olha isto. Ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes, impediste os que estavam entrando. Pastores desse tempo, fariseus, escribas, doutores da lei, etc. Ladrões e salteadores, que vão ter a condenação certa, não demorada, porque são falsos profetas, falsos mestres, e segundo a palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 2, 1 ao 3, a condenação deles não demora. Misericórdia, misericórdia, que Deus tenha misericórdia, salve alguns, a gente ora ainda por eles, para Deus ter misericórdia. Amados, mas tem uma boa notícia. Antes de dar a boa notícia, primeiro eu vou levar vocês a Ezequiel 34. Esta passagem marcou uma etapa da minha vida. O Senhor me chamou ao ministério no ano 2003, né, amor? 2003, mais ou menos. Mais ou menos, claramente, vamos deixar tudo por Cristo, vamos fazer a vontade de Deus. Começamos a pregar, ensinar. E no 2014, quando eu era pastor dessa igreja, que estava em pecado, toda a igreja estava em pecado, eu também estava em pecado. 2014, 8 anos atrás, eu tinha que comparecer diante da igreja. Por quê? Porque eu tinha guiado mal o rebanho de Deus. Eu não tinha buscado a perdida. Eu não tinha apacentado as ovelhas. E tinha sido um mau pastor. Na reunião mais ou menos de 100 pessoas, né, amor? 100 pessoas. E eu estava lá. E Deus me mostrou, não, porque a igreja estava mal. E eu falei, tenho que confessar que não fui um bom pastor. Não ensinei bem. Não ajudei os irmãos. Vou sair do ministério. Só que meu coração não estava quebrantado. Estou falando de uma reunião que como de 100 pessoas. Irmãos com os quais estive por muitos anos. E antes de ir para a reunião, sentei no meu carro e abri a Bíblia. Incrivelmente, Ezequiel 34. Esta passagem rasgou meu coração. E pelas próximas 3 horas, mais ou menos, estava tão quebrantado. Depois de confessar à igreja que saía do pastorado, que não ia estar mais, estava tão quebrantado que tinham que me dar Gatorade, né? Para recuperar. Porque estava literalmente secando com minhas lágrimas. Não conseguia parar de chorar. Era soluço e soluço e soluço.
E toda a igreja, não, alguns, não, não sai, tu és bom. E eu disse, não. 34. E a palavra do Senhor, isso foi outubro 2014. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Quando isso já veio ao meu coração, fiquei quebrantado na hora. Deus falando para mim. Profetiza e diz a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curaste aqueles que estavam enfermos, nem ligaste aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscaste a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. É como em 1 de Pedro capítulo 5 diz que o pastor não deve ter senhorio sobre as ovelhas, sino ser exemplo do rebanho. 5. Elas estavam espalhadas porque ali não há pastor. E elas se tornaram alimento para todos os animais do campo quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra e nenhum buscou por elas. Portanto, vós pastores, ouvi a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuravam pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram meu rebanho. Pastores gordos, né? Gordos. Portanto, vós pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: se es que estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho à sua mão. É como diz Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecer a vossos pastores, porque eles vão dar conta pelas suas almas. Literalmente. Neste caso, cada homem de Deus, seja missionário, evangelista, tem que dar conta pelas almas que Deus entrega debaixo dele. Se Deus vê negligência no homem de Deus, no pastor, em cuidar da ovelha, Deus vai cobrar essa alma dela. Eu requerirei meu rebanho da sua mão e os farei cessar de alimentar o rebanho. Isso fez comigo. Glória a Deus. Me castigou, aleluia. Bons são os juízos do Senhor, para nos voltar de todo o coração. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Entendem, amados? Essa passagem é diretamente para todo aquele homem que se diz pastor, ainda que não seja, e o Senhor vai requerir, de fato, requisitos para ser pastor. Eu acho que pouquíssimos são os que têm requisitos para ser pastor, de acordo à Bíblia. São mais de 17 requisitos para ser pastor bíblico. 1 Timóteo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de obispo, o pastor, supervisor, aquele que vê pelas ovelhas, boa obra deseja. Tipo assim, hoje, todo mundo deseja pastor o quê? Pelo dinheiro. Quero ser pastor. O que você quer ser? Quero ser pastor. Melhor que ser engenheiro, melhor que ser médico, porque dá mais dinheiro fácil. E não alimentam as ovelhas. E não dão conhecimento às ovelhas. São fariseus cegos. Como o irmão Michel diz, parecem ateus mais que pastores. Porque as coisas que eles fazem, acho que nenhum ateu se atreve a fazer. O bispo então deve ser irrepreensível
marido de uma só esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, como os fariseus, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda seriedade. Porque se um homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não principiante, para que, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Ainda isso ele deve também ter bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Hoje tem pastoras, cá disse homens, hoje tem pastoras, mulheres, totalmente fora da palavra de Deus. Hoje tem pastores que seus filhos estão com brinco, estão com tatuagem, não tem problema, e seguem sendo pastores. Tem filhos que são absolutamente rebeldes, e esposas rebeldes, não são sujeitas, e são pastores. Como que pode? Não tem conhecimento da Bíblia. E segundo Tito, capítulo 1, posta foto de biquíni, como esses falsos Valadão. André Valadão com sua esposa postam fotos nus na praia. Como que pode? Que abominação! E tem milhões de seguidores. Por quê? Porque não são ovelhas do Senhor. Não digo maior, não digo todas. Eu acredito que Deus salva alguns, como me salvou a mim em uma falsa igreja, e depois me tirou. Isso eu vou dizer claramente. Deus vai fazer as suas ovelhas ouvir a sua voz gloriosa, santa, de glória, para essas ovelhas já não ouvir mais ao lobo, já não ouvir mais ao falso pastor, a voz de um estranho, como diz em João 10, e saia dessa igreja falsa e ouça a voz do pastor Jesus Cristo, a sua palavra. Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam a estabelecer, anciãos em cada cidade, como já te mandei, ou seja, pastores. Aquele que for irrepreensível, marido de sua esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia. Não, o filho do pastor está paquerando com a moça lá na esquina. Ah, não, mas qual é o problema? Não pode ser pastor, porque se não cuida. E isto, amados, não é mandamento nem ainda para todos os cristãos, por último. Se um cristão não sabe governar sua casa, então tem que se arrepender, tem que voltar ao caminho de Deus e aprender os caminhos de Deus para governar sua casa. Isso que temos que fazer todos. Outro dia estava falando com meus filhos. Não adianta ganhar Belo Horizonte inteiro se suas almas perecem. Eles são convertidos pela graça de Deus, mas mesmo assim temos que cuidar deles. Não adianta ganhar 5 milhões de pessoas de Belo Horizonte. E os filhos que eu tenho, que Deus me encarregou, que são herança dos pais, e descuido eles. Não pode. E aqui tem, vemos, não é, irmão? Tem pastores falsos que têm seus filhos milionários. Que o desejo do pastor é meu filho ter um Mercedes-Benz, ter uma profissão que dê muito lucro, porque aí sou sucedido, então agora sou um bom cristão. Não, um bom cristão não é um fariseu, alguém que não tem Deus. Diz 7, porque o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso do lucro imundo, ou seja, dinheiro, como a maioria dos que pedem dízimo. 8, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar, como de convencer os contradizentes. Então, amados, esses são uns dos qualificativos de ser um pastor. Tem mais, mas temos que ser sóbrios. Se um pastor não tem essas qualificações, não pode ser pastor. E, obviamente, uma mulher não pode ser pastora. Não tem como tirar essa escritura, rasgar a Bíblia e falar, não, eu sim posso ser pastora. Não pode ser. Esse é ateísmo na prática. Você pode dizer que vai a uma igreja com uma pastora e está tudo bem. Não, então você é um ateu na prática. Você pode dizer, eu quero a Deus como os demônios em Tiago 2,19, mas realmente é um ateu na prática. Eu não creio em Deus. Sua palavra para mim não é
Não, pode ser. A tua palavra tenho guardado no meu coração para não pecar contra ti, não é verdade? Se diz, né? A música, o salmo. Amados, que mais direi dessas abominações que se comete? Que mais poderia eu dizer? Muitas coisas. Mas graças a Deus, temos o bom pastor, que o bom pastor dá a sua vida por as suas ovelhas. Em Ezequiel 34, só quero que vocês vejam algo muito maravilhoso. Ezequiel 34 fala que Deus vai levantar pastor. 12. Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. E Deus repreende aos fariseus. Lembra em Lucas 11, fala que eles tiram a chave do conhecimento. Ou seja, o que quer fazer um fariseu, um desses pastores falsos? Que você não conhece a palavra. Contar que você vai na igreja, canta uns cânticos, tem um grupo de louvor constituído por ímpios que tocam bem instrumentos. Tudo bem. Oh, temos a presença de Deus. Não, a presença de Deus é emocionalismo. Mas Deus quer nos dar pastores que nos alimentem. Jeremias 3:15. Esta é uma promessa de Deus, amigos, que digo, irmãos. Jeremias 3:14. Todo aquele filho de Deus que agora mesmo esteja apartado ouvindo falsos mestres, ouvindo falsos pastores, a voz de estranhos, doutrinas de demônios, que ainda diz: não interessa, eu vou continuar ouvindo o meu pastor, porque vou escutar o bom, vou tirar o mal. Não, isso não é um mandamento. A Bíblia diz que aquele que é ovelha verdadeira foge, em João 10 está, foge do salteador e do ladrão. Jeremias 3:15. E vos darei pastores conforme o meu coração. Glória a Deus. Você não faz lembrar algo isso? Quem tinha o coração conforme o coração? Quem? Aleluia! E temos alguém mais do que Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. E disso vamos ler. Porque esse é o bom pastor profetizado das escrituras antigas. E eu os darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar. Que é alimentar? Apacentar, amados. Com conhecimento e entendimento. O falso pastor tira a chave do conhecimento, como diz Lucas. Vou citar o versículo específico para vocês lembrarem. Lucas 11:52. Ah, de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave do conhecimento e impedistes para entrar. E acá diz que Deus vai dar pastores, segundo o seu coração, que vão dar conhecimento e entendimento. Amados, Deus nos está dando conhecimento, entendimento. ¿Por quê? Porque temos o bom pastor e Ele está nos pastoreando. Glória a Deus. E esse pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Já deu a vida pelas ovelhas. 1 Samuel, capítulo 17. Lembram quando Davi, que era um simples pastor de ovelhas, foi desafiar pela fé a Golias, esse gigante. Assim como nós desafiamos aos gigantes da apostasia, os falsos mestres, falsos pastores, em todo lugar, pelas ruas, pela internet, em todo lugar, desafiamos, porque nós temos o grande e glorioso Rei dos Reis, o bom pastor, e Ele está nos pastoreando, Ele nos está levando por sendas de justiça, por amor do seu nome. Sendas de justiça, sendas de justiça, por amor do seu nome, e por amor do seu nome, vamos, continuamos. Versículo 1 Samuel 17, versículo 34. E Davi disse a Saul, lembra Saul, o rei que apostatou: o teu servo cuidava das ovelhas. Aleluia. Cuidava das ovelhas.
Era um bom pastor. Do seu pai, quando aparecia um leão ou um osso, e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele e o feri, e o livrei de sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba, o feri e o matei. E teu servo matou tanto leão como urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Então, amado, um bom pastor, debaixo dos príncipes dos pastores, vai desafiar o inferno mesmo, porque Deus é nosso pastor, e porque os filisteus, ou seja, os pecadores, o diabo e todos os exércitos vêm contra nós, e ele vai dar a vida. Amado, isso não é somente um pastor, esse é o coração de todo cristão, não é verdade? João 15, todos vocês, eu mesmo, temos que ter esse coração de dar a vida pelos nossos irmãos. Seja quem for, seja um novo convertido, seja um velho, seja um quase velho como eu, temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Temos que dar nossa vida pelo povo de Deus. Porque o bom pastor está em nós. Cristo em nós, esperança de glória, como compartilhamos mais cedo. E amados, Davi, literalmente, ele dava a vida pelas ovelhas. E literalmente, amados, um pastor em Israel, já vemos que tinha urso e leão. Vemos claramente os riscos de um pastor. E a analogia para o pastor bíblico é que ele tem que dar a vida também, como por exemplo, Paulo. Paulo tinha vários ministérios, mas ele cuidava das ovelhas do Senhor. Pedro, lembram em João, ao final do livro de João, quando o Senhor ressuscita e o Senhor fala para Pedro: Pedro, me amas? 3 vezes. Sim, apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, ou seja, alimenta-las, ajuda-las. Isso é para todos nós, amado. Mas mais ainda, para um pastor, e amados, o único que eu vejo no Peru, no Brasil, em todo lugar, é que os pastores são pastores de escritório, que precisam uma agenda, precisa agendar conversa com eles. Outro dia, uma amada alma de uma igreja, né, da falsa igreja, como se chama? Cristã do Brasil? Essa que usa os véus. Estava em desespero. Pediu para seu pastor se podia conversar com ela esse dia. O pastor falou: não estou ocupado. Teve que vir aqui em casa para ajudar ela. Lembra que estivemos com a moça esse dia? Como que pode? Pastores de escritório, pastores de nome, pastores, por exemplo, esses pastores, por exemplo, Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, não tem nada de pastor. Conheço pessoas que já saíram da sua igreja porque não visita aos seus membros, às ovelhas, e assim por diante. Mas Deus não está buscando conferencistas. Se Deus vai estabelecer pastores ou missionários para cuidar as almas preciosas pelas quais Jesus Cristo ganhou com seu sangue. Em Ezequiel, amados, continuando com Ezequiel 34, e não falo de Paulo Júnior porque me lembrei dele, porque já tenho testemunho de membros, ex-membros da igreja, que saíram de lá porque uma opressão terrível, segundo o que eles me falaram. E obviamente pelas coisas, relacionamento que eu tenho com Paulo Júnior, dá para ver que está caído, totalmente caído. Nem quer falar dos teus falsos pastores, Malafaia, Edir Macedo, Márcio Valadão, somente eles estão em suas carreiras de prosperidade e de ministérios. Tem nada, pastores, infelizmente. Isso eu falo com todo amor, todo respeito àqueles que admiram eles, mas Deus não chamou admiradores. Deus chamou adoradores em espírito e em verdade. Amém? 34, o Senhor está falando que Ele levantará. 12, como o pastor busca o seu rebanho. Ezequiel 34, 12. Como o pastor busca o seu rebanho,
No dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas, no dia nublado e escuro. E extrairei dos povos, e ajuntarei as nações, e extrairei a sua própria terra, e os alimentarei. Versículo 14, e os alimentarei. Versículo 15, e os alimentarei. Versículo 16, buscarei, ligarei, fortalecerei. Tudo isso que faz nosso Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo, versículo 22, portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho. Amados, não vamos sair daqui, mas, por exemplo, vemos no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, Mateus 9, 36, não percam Ezequiel 34, Mateus 9, 36, diz, e ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6,34, a mesma coisa. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Viu? Jesus Cristo, o pastor dos pastores, ele alimentava eles, mas ele ensinava a palavra de Deus, porque acima de todos os pastores, ele é o pastor dos pastores. Jeremias 3:15. E dará, por meio dele, conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Amados, sem conhecimento, sem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro 3:18, não poderemos alcançar a marca. Então aqui está falando algo glorioso do que nós já vimos em 1 Samuel 17, como Davi cuidava o rebanho. 23, e estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, apacentará. O meu servo Davi, ele os alimentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi, um príncipe entre eles, o Senhor diz. Obviamente estamos falando do ano 590, um pouquinho mais, entre esse ano, 590, antes de Cristo. Davi já tinha morrido no ano 900 e tantos. Não está falando do Davi, obviamente, o rei Davi físico, está falando de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Desse Davi está falando. Amados, esse Davi, amados, tem toda a capacidade para nos pastorear. Salmo 78, último versículo. Últimos versículos. 68, Salmo 78, 68. Mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu seu santuário como palácios altos, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos currais, de seguir as ovelhas com as suas crias. Ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Então ele se alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. Aleluia. Davi tinha integridade de coração e guiou pela habilidade das suas mãos. Mas não temos alguém muito maior que Davi, o Filho de Deus, Filho de Davi, que ele nos pastoreia. Ele é nosso pastor. Aleluia. Amados, Ezequiel 37, da mesma maneira, diz 24, e Davi, meu servo, está falando de Jesus Cristo, obviamente, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e os cumprirão. Ele é o Davi profetizado. Agora imaginem, João 10. O Senhor veio, fez milagres, o Senhor fez de tudo. Ele é
o pastor de Israel, profetizado. Ele é o príncipe de Israel, profetizado. Ele é o desejado das nações, profetizado. Ele é o rei formoso e maravilhoso, do qual o rei Davi diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. E no último versículo: farei teu nome conhecido por todas as gerações. Assim diz, né? Seja lembrado, eu farei que teu nome seja lembrado por todas as gerações. Esse é o nosso rei Davi, que é santo, que cuida das ovelhas, que não é como os fariseus, nem como esses falsos pastores das denominações evangélicas, que só preocupam por estar bem com os diretores das assembleias, por os presidentes das denominações, mas não se importa com as ovelhas. Você fala para eles, qualquer desses pastores: oi, amado, o diretor da sua denominação está na apostasia. Ah, tudo bem, mas ele está lá, mas você está em conexão, você vai para conferências, você tem confraternidade de pastores, vocês estão juntos. Não, mas ele está lá, eu estou aqui nesta sede. Preferem honra de homens que honra de Deus. Preferem títulos, posições, em lugar de se importar pelas almas do Senhor, pelas ovelhas do Senhor. E o Senhor está tão irado, tão furioso contra esses pastores e contra aqueles que aceitam esses falsos pastores, que, como diz aqui claramente, versículo 5, e não seguirão um estranho, mas fugirão dele. Onde está esse coração de ovelha de Cristo? De dizer: eu não vou mais ouvir um estranho salteador e ladrão. Eu vou fugir de lá, porque eles não são a voz do bom pastor. Não, tudo bem, não. Ele dá conta com Deus. Não. Se você está nessa situação e você não se arrepende, você vai dar conta a Deus. Amado, estou falando para a advertência. O tempo está próximo de quando os homens já não vão ter mais palavra, não vão ter mais luz, já vão ser cegados pelo mesmo Deus, pela sua obstinação a continuar no caminho do erro, seguindo a voz dos estranhos, espíritos enganadores do trino de demônios. Continua dizendo aqui, amados, versículo 6, João 6, falava esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele falava. E muitas vezes assim, a gente fala, né? Prega, não compreende. As pessoas concordam, né? Falam, não, tem muita coisa que eu não concordo, mas toda igreja é assim. Felizmente, se não se arrependem, estão provando que não são ovelhas do Senhor. Continua dizendo: todos quantos viram antes de mim são ladrões e salteadores. 9. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá e gerar pastagens. Então todo aquele que se humilhar, todo aquele que se arrepender, que confiar que Cristo é a porta, que Cristo é o bom pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas, vai ser salvo. E não vai ouvir mais a voz desses estranhos falsos. 10. O ladrão, quem é o ladrão? É claro, né? Não vamos falar que é Satanás, né? Está falando de fariseus. Está falando por todas as escrituras que são falsos pastores que não alimentam o rebanho. Não vêm senão para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Hoje eu recebi um comentário, né, de um dos vídeos que a gente tem na internet. Não, mas Jesus falou que temos uma vida em abundância. Glória a Deus, abundância em persecuções, tribulações. Como Paulo é o exemplo dos cristãos. Ele fala, 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Abundância em persecuções, tribulações. Glória a Deus. Esse é o privilégio de um cristão. Essa é a glória de um cristão.
A glória de um cristão é se parecer com Cristo. Ele foi perseguido, somos perseguidos. Ele foi aborrecido, somos aborrecidos. Ele amou a seus inimigos, nós amamos a nossos inimigos. Pode entrar, pode passar. Glória a Deus. Ele fez tudo por nós, amados. Porque a Bíblia nos fala que nós temos que seguir o seu exemplo. Nós temos que seguir o seu exemplo. Nós temos que nos parecer com ele. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Aleluia. Como ele andou. 11. Olha que diz o Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aleluia! Amados, nós não temos nenhuma possibilidade de ver a magnitude disto. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Amados, Jesus Cristo não somente estava falando de uma forma imaginária, uma forma simbólica. Literalmente, ele deu sua vida pelas ovelhas. E ele foi uma ovelha de fato. Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e ele foi afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, está assim, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus! Amados, para Jesus Cristo, dizer isto é que algo já estava sendo falado sobre ele. Não somente que ele ia pastorear nós, não somente que ele ia nos alimentar, nos guiar por sendas de justiça, por amor de seu nome. Não somente que ele nos ia dar sabedoria e conhecimento, não somente que ele nos ia levar para o céu, senão que ele ia sofrer e morrer por nós. Amados, tudo que Jesus Cristo passou, com antecedência estava anunciando. E ele, amados, passou muitas coisas, mas já ao final dos dias, segundo Marcos 14, 32, 33, 33, 34, digo, Marcos 14, 33, 34. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João em Getsemane e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aí, vigiai. O Senhor Jesus Cristo estava profundamente triste até a morte. Os judeus estavam rejeitando ele. Escolheram um ladrão, um assassino, em lugar do bom pastor, profetizado nas Escrituras. E amados, em Isaías 53, como li outro dia, se não me engano, fala que ele, versículo 3, ele é desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces. Igualmente ele foi desprezado e nós tivemos com nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus, afligido. Amados, a profecia do versículo 4 estava se cumprindo em toda a sua plenitude no jardim de Getsemane. Aqui diz que ele tem carregado nossas tristezas. O Senhor Jesus Cristo diz que ele estava profundamente triste até a morte. Amados, nós não entendemos muito medicamente, ou medicamente se fala? Fisicamente, ou na ciência médica, mas tem condições que os médicos falam pelas quais o Senhor Jesus Cristo teria que ter morrido. Não necessariamente derramamento de sangue,
mas de uma profunda agonia e tristeza no coração. Uma profunda agonia e tristeza no coração. Ele veio para salvar os seus, e os seus não o receberam. Os seus, o seu povo não recebeu ele. Em Lucas 22, vai além disso. Versículo 41. E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Obviamente a ira de Deus, isso. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo. Amados, Jesus Cristo não tinha temor de nada quando caminhou por esta vida. Não tinha temor nem de legiões de demônios. Legiões de demônios se prostravam diante dele. Tempestades acalmavam com sua simples voz. Os guardas, quando foram apressar, eles caíram para trás, somente quando ele fala: eu sou. Todo o poder do Deus encarnado se manifestando para chocar a criação com seu poder, porque não tinha pecado. E aí um anjo foi para fortalecer ele. Nós vemos, amados, que homens de Deus na Bíblia morreram tranquilos. Jacó, por exemplo, morreu tranquilo. Morreu. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e sua suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram por terra. Amados, aí diz que ele estava suando sangue. Uma condição médica também, que é feita por uma grande agonia, uma indescritível agonia, tristeza, aflição do coração. Algo que não se vê normalmente. Ele estava experimentando isso. Não me lembro do nome exatamente. Hemorroidose, né? Hemorroidose. E ele estava triste até a morte. Amados, faz um tempo atrás, tenho entendido por quê. Porque um anjo veio fortalecer ele. Porque estava triste até a morte, literalmente ele ia morrer. Triste até a morte, morrer de tristeza. Triste até a morte, vamos ver de novo, Marcos 14, 33, 34. Profundamente triste até a morte. Varão de dores, experimentado em quebranto. Levou nossas tristezas, carregou nossos pecados. A ira de Deus estava caindo sobre ele. Não era, amados, que um exército estava vindo contra ele. Davi mesmo diz em Salmo 27, ainda que um exército vier contra mim, não temerei mal algum. Davi, um homem que morreu também. Um homem que evidentemente era um escolhido de Deus, mas ele fala em todos os salmos que ele tinha terrores de morte, sim, mas nunca passou o que o Senhor Jesus Cristo passou, experimentando essas dores de morte e essas agonias de morte, amados. E ele estava orando, estava clamando ao seu Pai, e nessa agonia. E em Hebreus 5, versículo 7, algo chocante, amados. Quando nós escutamos em João 5, ele deu a sua vida por nós,
Nós não podemos, amados, nós para viver uma vida cristã saudável, em poder de Deus, em glória de Deus, lembrando o sacrifício de Cristo, lembrando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado com Cristo, gloriando-nos na cruz de Cristo, somente, estando crucificados o mundo e o mundo a nós, Gálatas 6,14. E lembrando e entendendo claramente que Jesus passou. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nenhum pastor, por mais bom que seja nesta vida, né? O super pastor, vamos dizer, se consideramos de alguma maneira Paulo, um apóstolo, pregador, mestre dos gentios, se consideramos também um coração como de pastor, porque tinha temporadas que ele estava em igrejas, ficava 1 ano e meio, 3 anos, em certas cidades, pregando, chorando por eles, admoestando eles. Paulo nunca poderia ter feito isso. Entendendo, sabendo o que ele estava levando. Por quê? Porque ele era pecador também. Era um santo, justificado de seus pecados. No entanto, ele continuava com pecado como todos nós. Mas Jesus, nesse momento, em Getsemani, quando falou que tinha profunda tristeza, até a morte, quando ele disse que estava em agonia, falou assim: Jesus, o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aí em Getsemani, àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido naquilo que temeu. Aleluia! Jesus foi ouvido. Jesus foi ouvido porque temeu a Deus. E Deus livrou da morte. Chocante, né? Chocante que esta passagem, que sempre eu soube que está relacionado com Getsemani, em Getsemani diga, Marcos 14, que ele estava profundamente triste até a morte. E em Lucas 22 diz que ele foi auxiliado por um anjo. E literalmente estava suando sangue, além do castigo físico. Qual era o castigo físico? Torturas, aberturas, canais de carne pelas costas. Canais de carne, canais me refiro a coisas assim. Chagas abertas. Carne saindo, moindo. Ferida exposta, chegaram a abrir o músculo, chegaram a abrir todas as partes daqui, saindo sangue de tal maneira que esse varão de dores, sendo o rei da glória, tiveram que auxiliar ele para levar a cruz, Simão de Cirene. Chegou na cruz, ele foi lá e foi pregado nessa cruz. Castigo espiritual, obviamente, castigo físico, que ninguém podia aguentar. E ele, na cruz, ele clamou: Deus mío, por que me desamparaste? Porque ele levou os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, desde os israelitas lá, que todos os pecados foram perdoados, não pelos bois, não pelas ofertas de carneiros, nem pelos bodes, sino todos esses pecados foram perdoados, todos esses pecados foram carregados em Cristo. Pelas suas chagas, nós somos curados, salvados. Amados, esse é o bom pastor. Ele deu a vida por suas ovelhas. E na cruz do Calvário, amados, segundo o que diz João 20, desculpa, 19, no versículo 30 diz: está consumado, mas
no versículo, onde diz que tem sangue e água. Saiu sangue e água. Obrigado, irmão, obrigado. Isso mesmo. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Isso é bem chocante, porque faz pouco eu soube que, segundo um reporte médico, o coração dele explodiu. E por isso saiu água e sangue. Chocante. Eu vou mostrar depois os dados mais específicos. Mas segundo reportes médicos, o coração dele explodiu nesse momento. Sangue e água do coração. E diz que está consumado. E ele gritou, amados. Morrendo, ele gritou várias coisas. Eli, Eli, lama sabachthani, está consumado, e outras coisas mais. Mas, amados, voltando a João 10, vemos a grande diferença entre pastores modernos de hoje, que são fariseus, que são ladrões e salteadores, que vêm para roubar, matar e destruir. Roubam que? O dinheiro dos pobres, o dízimo, matam que? A fé das pessoas, né? E que mais? Roubam e destroem as almas das pessoas que querem se aproximar a Deus, e eles fecham o conhecimento, fecham a porta para que ninguém entre, e fazem eles 2 vezes mais filhos do inferno que eles. Mas não Jesus. Jesus fala, versículo 12, Jesus, mas o mercenário, não o pastor, vê o lobo, vai embora. 13, o mercenário foge, ou seja, o assalariado não cuida das ovelhas. Versículo 14, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido, ou seja, as ovelhas de Cristo conhecem Ele, têm relacionamento pessoal com Ele, intimidade com Ele. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. 16, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. 17, por isto meu Pai me ama, de novo, porque dou a minha vida para que eu possa tomá-la novamente. 18, nenhum homem atira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tomá-la novamente. E continua dizendo, versículo 26, mas vós não credes. Se todas estas coisas que estou falando claramente das Escrituras, com muitas Escrituras, tem pessoas ainda que não vão crer. Não é verdade? Felizmente. Por que não vão crer? Jesus Cristo diz, porque não são das minhas ovelhas. – 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço. Seja uma pessoa salva, conhece Jesus, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Jesus é poderoso para reter na sua mão. 28, né? E eu dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. 29, meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. O que está dizendo, amados? Ele tem poder para dar vida eterna até o fim às suas ovelhas. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Agora vem algo muito importante. Por que então, se Jesus está dizendo e está pondo autoridade que Ele é Deus encarnado, eu e meu Pai somos um, está dizendo que ninguém vai arrancar sua ovelha da sua mão poderosíssima e da mão do seu Pai? Por que então uma ovelha dele se perde?
Por que se perde? Claramente diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Por que, amados? Porque vemos cristãos verdadeiramente nascidos de novo, que ao final acabam no inferno, que ao final acabam se desviando, como os irmãos que nós conhecemos, Paul Washer, Paulo Jr., alguns outros irmãos que conhecemos, muitos que estão desviados hoje. E estamos orando para que não pereçam, sino para que se voltem ao pastor das ovelhas. Eles se levantaram acima do pastor das ovelhas, achando que são mais do que Jesus Cristo, mais do que a sua palavra, e agora estão caídos, porque já deixaram de ser ovelhas. Agora se acham que são príncipes dos pastores, e estão perdidos. Por que então Deus mostra claramente que uma ovelha se pode perder? Bom, últimas passagens, estamos perto de 1h30, Salmo 95. E um cântico que nós cantamos, se Deus quiser vamos cantar depois. Versículo 7. Pois Ele é o nosso Deus, e somos o povo do seu pasto, e as ovelhas da sua mão. O mesmo que nós. Israelitas, o mesmo que nós. Se hoje ouviram sua voz, glória a Deus, minhas ovelhas ouvem minha voz, não endureçais o vosso coração. O que quer dizer? Que tem ovelhas que endureceram seu coração. Já não quiseram mais ouvir a voz do pastor. Se rebelaram, saíram do rebanho e veio o lobo, matou elas. Fisicamente, espiritualmente, para filhos de Deus, saíram do rebanho de Cristo. Não quiseram mais escutar a voz de Cristo e pereceram em seus pecados. Diz acá claramente esta experiência de Israel saindo do Egito, passando por Mar Vermelho, segundo 1 Coríntios 10, todos foram salvos, mas muitos deles caíram, foram reprovados, Deus tirou sua salvação, caíram da graça. Diz, não endurezcais o vosso coração como na provocação, como no dia de tentação no deserto. Me provocaram, lembra? Números 14, já me provocaram 10 vezes. E viram a minha obra. Ao longo de 40 anos eu fui entristecido por esta geração e disse, este é um povo que erra em seu coração, e não conheceram os meus caminhos, ao qual jurei na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso. Porque uma ovelha do Senhor, que Ele promete, todos os que estão assistindo no YouTube, se são ovelhas do Senhor, se estão endurecendo o coração à voz do bom pastor que dá a vida para a sua vida para as ovelhas, se estão dizendo, não interessa, eu vou continuar escutando a esse estranho, a esse salteador, a esse ladrão, Deus diz, a qual jurei na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso. Se não se arrependerem, não entrarão no seu descanso. E isto não somente está no Antigo Testamento, está em Hebreus, capítulo 3, claramente, versículo 11, o 12 que digo, Hebreus 3, versículo 11, porque tanto o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. 12. Não, desculpa, esse é o capítulo 12. 3, versículo 9, desculpa, capítulo 3, versículo 7, 8, 9, 10, está repetindo Salmo 95, é uma repetição do Salmo 95. 11, assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. É literalmente uma passagem tirada do Antigo Testamento, Salmo 95. E diz, 12, cuidado, guardai-vos, ou acautelai-vos, irmãos. Está falando com irmãos, não está falando com perdidos. Irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Está falando, amados, as ovelhas do rebanho de Deus, do Antigo Testamento,
são as ovelhas do Novo Testamento. E diz, cuidado, que nunca tenham coração mau de incredulidade. Depois de crer, depois de confiar em Jesus Cristo, confiam agora em pastores falsos, lobos, estranhos, salteadores. E não deixam a voz de Deus guiar eles. Que se aparte de Deus vivo. Todavia, exortai-vos. Esta é uma exortação, um chamado ao arrependimento, uma advertência solene, urgente, cuidado. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, como Salmo 95, não endureçais vossos corações, como na provocação, através do engano do pecado. 14, porque nós somos feitos participantes de Cristo, como em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, se não me engano, somos participantes da natureza divina, por meio da salvação em Cristo. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvir de sua voz, não endurezcais os vossos corações, como na provocação. Novo Testamento, Antigo Testamento fala que Deus tem ovelhas. Ovelhas no passado, Antigo Testamento, que Ele salvou, que ouviram a voz de Deus, poderosa. Depois deixaram de ouvir, endureceram seu coração e Deus matou eles, sendo que eles foram salvos. Aqui está falando, para nós todos, a advertência, o apóstolo Paulo escrevendo esta carta aos Hebreus, e está dizendo, cuidado, não endurezcais vossos corações, ovelhas de Deus, não endurezcais vossos corações, mantenham até o fim o princípio da vossa confiança, porque senão vai acontecer o mesmo. Deus vai, em sua ira, tirar e não entrar no seu descanso. Amados, voltando para João 10 e já para concluir, Ele é o nosso bom pastor. Se alguém aqui ou pela internet está ouvindo que somente temos entrada certa, eterna, de glória, para não perecermos no inferno, é ouvindo a voz de Deus. E a palavra de Deus diz em João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E em Apocalipse 19 diz que a palavra de Deus é Cristo. Sigam a palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus. Ele vai dar, por meio do bom pastor Jesus Cristo, conhecimento, entendimento. Vai nos pastorear por sendas de justiça do caminho de Cristo, por amor de seu nome, nem ainda por amor de nós. Claro, Ele nos ama, amém. Mas por amor de seu nome, Ele nos vai levar. Se nós prestamos atenção, se nós confiamos nesse bom pastor e não nos apoiamos nos falsos fariseus que querem sua glória, seu dinheiro. Amém, amados. Para nós, para todo aquele que está assistindo por vídeo, por favor, este não é palavreria, este não é charlatão, né? Sim. Isto é a verdade de Cristo. Deus quer te salvar, especialmente dos lobos, dos ladrões, enganadores, que não entram pela porta que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta, é o pastor. Se ainda você não é salvo, se arrepende. Ele padeceu tudo o que você escutou aqui. Angústias e morte. Seu coração quase explodindo e ao final parece ser que por reportes médicos seu coração explodiu, saiu sangue e água, né? Isso mesmo. Água e sangue, né? Água e sangue. Como se chama essa condição? Também tem um nome médico, mas... Tem um nome médico, né? Mas... Depois, se Deus quiser, vamos estudar mais sobre isso. Mas é chocante. Eu fiquei sabendo faz pouco, então... Estou sabendo um pouco, mas é suficiente para entender quanto padecimento o Senhor experimentou na sua alma. Amados, e se nós vamos seguir aquele que deu sua vida por nós, que está testemunhado, que está claro para nós, que Ele deu sua vida e que voltou a tomar sua vida para agora reinar, vir, interceder por nós, escutemos sua voz e fujamos da voz dos falsos profetas que querem nos levar ao inferno. Esse é o testemunho de todas as Escrituras. Amém, amados?
Oh, Senhor. Oh, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tira a venda, Senhor. Tira a cegueira espiritual. Tira a fornicação espiritual com os ladrões, com os salteadores, com os mercenários, com os assalariados, Senhor. E que fujam, Senhor, dessa voz estranha, Pai. Oh, que ouvam a tua voz, Senhor. Tua preciosa voz, Pai. Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Salva, Senhor. Oh, põe temor, Senhor, em teu povo e nos perdidos. Salva aqueles que são perdidos agora mesmo e que não têm nenhum entendimento da tua palavra. E levanta para eles ao pastor dos pastores, para que dê entendimento e conhecimento, Senhor. Salva a alma, Senhor, por meio da mensagem da cruz. Quebranta os corações, Senhor, de todos aqueles, Pai, que não querem seguir o bom pastor. E que se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Na maravilhosa obra de amor, Senhor. Quão grande amor, Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nós, oh Pai. Tem misericórdia, Senhor. Salva, Pai. Salva os desviados também, que deixaram o primeiro amor. Que se corromperam por escutar amantes. Falsas doutrinas, falsos pastores, Senhor. Fariseus. Sepulcros caiados. Que fecham o conhecimento, que buscam a glória de homens, honra de homens, Senhor. Oh, Pai, salva, Senhor. Leva, Senhor Jesus Cristo, toda a recompensa pelo teu sacrifício, a tua glória e honra, Senhor. Perdoa, Senhor, por descrever os acontecimentos do Calvário de maneira tão, Senhor, tão humilde, Senhor, tão baixa, Senhor, quando esse conhecimento é tão profundo, tão grande, Senhor. Ajuda-me a expressar isto melhor, Senhor, talvez em uma futura reunião, futuro estudo, Senhor, mas é suficiente, Senhor, para quebrantar nossos corações, Senhor. Oh, Senhor! Oh, Deus! Salva, Senhor, os perdidos, para a tua glória e honra, Senhor. Oh, Deus, por favor, tenha misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir tua voz, Senhor, tua doce voz, Senhor. A voz do amado, Senhor. Eis que aí ele vem, Senhor, pulando sobre os montes. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Te amamos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.